Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz nessa manhã de estar com os irmãos na presença de Deus. Você já olhou para o seu irmão, já que você não pode abraçar, não pode tocar, você já olhou para ele e disse assim: que bom que você veio? Isso, diga para ele vir no próximo culto, diga: que bom que você veio. Aleluia. Quero também, como a Sinina bem disse, todos os dias são dia dos pais. Eu não sou pai ainda, mas eu creio que cada pai, ele tem o seu valor, tanto diante de Deus, quanto aqui na terra. E meu pai está aqui, feliz dia dos pais, e feliz dia dos pais a todos os pais que estão presentes aqui. E para você que está nos assistindo, um feliz dia dos pais para você também, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. O verso de número 17 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Verso de número 17 a seguir. O tema da mensagem é os efeitos do arrependimento. O tema da mensagem é os efeitos do arrependimento. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo se lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, a melhor roupa, e veste-o, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus. Durante o período em que Jesus ele caminhou sobre a terra, tinha várias pessoas, vários seguidores, vários adeptos que o seguiam. Só que no capítulo de número 15, lá no verso 1 e verso 2, há o destaque de alguns seguidores de Jesus. Primeiro, Jesus está ensinando, Jesus está pregando. E em suas pregações, especificamente no capítulo de número 15, que é uma parábola, antes dele contar a parábola, haviam pessoas, um público que seguia Jesus. E ele começa dizendo que era publicanos e pecadores. E qual era o segundo grupo que seguia Jesus? Os escribas e os fariseus, ou os fariseus e os escribas. Mas por que você está destacando, Luiz, aqueles que seguiam a Jesus? É porque assim também é na nossa vida. Existem várias pessoas, e quem aqui tem rede social sabe como que funciona. Tem várias pessoas que te seguem nas redes sociais, mas você não sabe totalmente o grupo de pessoas que estão te seguindo, e você também não sabe as intenções de quem está te seguindo. Então é justamente isso que eu estou querendo dizer, que Jesus ele tinha esses dois grupos de seguidores. Só que Jesus ele não se contenta apenas com um grupo de seguidores que o segue. Por quê? Porque Jesus ele era portador de uma mensagem. Jesus ele já tinha em si uma mensagem para pregoar, para ensinar. E qual era a mensagem que Jesus pregava? O reino dos céus. Esse era o objetivo central de Jesus, pregar sobre o reino dos céus. E qual era o público-alvo? Publicanos e pecadores. E qual é o objetivo central da mensagem de Jesus? O arrependimento. Ou seja, ele já tem a mensagem do reino. E junto com a mensagem ele precisava pregar para alguém.
Alguém precisava ouvi-lo. E quem era que precisava ouvir esse tipo de mensagem? Os publicanos e pecadores, que era o público-alvo. Mas por que ele estava pregando sobre isso? Porque as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados, se arrepender dos seus males, se arrepender de suas situações. E Jesus, sabendo disso, ele não muda o teor de sua mensagem, porque tem pessoas que mudam o teor de sua mensagem de acordo com o grupo que ele está pregando, e na verdade Jesus não faz isso. Pelo contrário, quando os fariseus e escribas começam a murmurar, porque o publicano e o pecador ia para ouvir a mensagem, o fariseu e o escriba ia para ouvir a mensagem, para sair falando mal, para sair murmurando. Então nós precisamos entender qual é o público que nos segue, porque nós estamos pregando aqui, nós estamos e somos portadores de uma mensagem, mas nós também temos esses dois grupos aqui dentro da igreja, ou talvez na nossa rotina social. Tem pessoas que nos ouvem, mas tem pessoas que nos ouvem e murmuram daquilo que foi pregado. Mas você vai ligar para isso? Não, nós não devemos ligar para isso e nem mudar o teor de nossa mensagem, porque a nossa mensagem ela tem que ser sempre objetivada no reino dos céus. E qual é o público maior que nós devemos alcançar, irmãos? Pecadores, porque eles sim necessitam. Nós somos pecadores, mas nós somos portadores de uma mensagem da qual leva o arrependimento, e o arrependimento ele gera fruto. E qual é este fruto? A salvação daquele que se arrepende de seus pecados. Aleluia! Sabendo disso, Jesus inicia a sua parábola, porque ele conhecia o grupo pelo qual o seguia. Ele começa a primeira parábola falando sobre ovelha. Existia uma ovelha, 100 ovelhas, e uma sai do aprisco, do colo de seu pastor, ela vai seguir o seu rumo, mas o pastor larga as 99 e vai atrás daquela que havia se perdido, porque quem tem mensagem do reino vai atrás daquele pelo qual precisa ouvir a mensagem do reino. A ovelha sai do aprisco, e aí ele conta essa parábola que o pastor ele vai buscar a ovelha, coloca no seu ombro, volta e chama os seus amigos e se alegram por ter encontrado a ovelha que havia se perdido. Ô Tony, como há uma tristeza às vezes quando uma ovelha volta para o aprisco, e a gente às vezes nem se alegra por essa ovelha que voltou. E aí ele vai dizer a segunda parábola, que é uma mulher que tem 10 dracmas, e ela perdendo uma, ela vai atrás. Até então, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher vai atrás de um valor, porque para ela tinha valor, porque a gente só vai atrás daquilo que tem valor. Ela vai atrás da dracma, varre a casa todinha até encontrar, e quando ela encontra, ela chama as amigas e se alegra. Porque a alegria, irmãos, porque aquilo que foi perdido tem valor. Então você não está indo atrás de alguém que não tem valor, você não está indo atrás de uma alma e de uma vida que não tem valor. Ela tem valor, pode não ter para nós, mas para o Pai tem valor. E aí a terceira parábola, ele começa dizendo assim: há um homem que tem 2 filhos. Quantos filhos? Mas eu só vou falar de um. Ele começa dizendo assim, um homem que tem 2 filhos. Só que um desses filhos, ele quer exigir um direito sem cumprir deveres. Ele diz assim para o pai: pai, dá-me a parte da herança. Ou seja, a herança era direito dele, sim ou não? Participa comigo, sim ou não? Era direito. Mas será que esse filho cumpria deveres? Nós queremos exigir muitos direitos do nosso pai, que é Deus. Mas será que nós estamos cumprindo com eficácia o dever que nós devemos cumprir? O dever do filho era obedecer e honrar o teu pai e a tua mãe. Segundo dever era entender que para ele receber esse direito, o pai teria que morrer. Só que nós nos antecipamos por causa do direito que temos. Só que no afã de querer o direito, a gente se perde na caminhada, porque queremos o direito antecipado, Tom. E aí o que vai acontecer? O pai dá o direito, o pai permite que ele vá embora, e a Bíblia diz que ele vai viver dissolutamente, ele vai viver de qualquer maneira, ele vai viver os prazeres, ele vai viver no mundo, ele vai se envolver com mulheres, com outras mulheres, ele vai se envolver com bebida, trazendo para os nossos dias, talvez com drogas.
Ele vai viver a vida do jeito que ele queria. Ele vai usufruir de um direito que foi sacrifício de alguém. Ele foi usufruir de um direito antecipado. E quando ele vai, ele perde tudo. E aí ele começa, Tony, a viver de migalhas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele começa a desejar comer a bolota dos porcos. Ou seja, ele desejava, mas não comia. A Bíblia não está dizendo que ele comia. Ele desejava. Porque a pessoa que ela está perdida, ela tem algumas características. E a primeira característica de quem está perdido é viver uma vida sem sentido. Ele estava perdido. Ele começa a viver uma vida dissoluta. Ele já não entende mais absolutamente nada. Ele perdeu tudo. O direito dele durou por um momento. Algo que foi sacrificado pelo pai durante anos. Ele perde por um momento. E aí ele vai. Ele começa a viver sua vida dissolutamente. Uma vida sem sentido. Essa é a primeira característica de quem está perdido. E qual é a segunda característica de quem está perdido? Esbanja demais dos direitos que não foi sacrifício seu. Foi sacrifício de alguém. Dificilmente, irmãos, a gente vai usufruir, Sinira, de um direito que é nosso, sem antes alguém ter pago o sacrifício. Talvez hoje você ainda não trabalha, mas geralmente adolescente que é assim, não trabalha, aí quando começa o primeiro emprego, até começar o primeiro emprego, quem está dando tudo para ele? O pai. E aí o pai um dia diz assim: meu filho, você já tem que conquistar os seus direitos, porque você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer alguma coisa para se sustentar os seus vícios, sustentar os seus gostos. E aí o pai olha para o filho e diz isso. Aí o filho diz assim: ah não, pai, mas no teu colo está tão bom ainda. Eu estou tão acostumado aqui embaixo da sua proteção. Aí o pai diz: filho, mas vai ter um momento que você vai ter que andar com as suas próprias pernas, mas não do seu jeito. O pai vai estar sempre aqui, mas você precisa viver novos caminhos na sua vida. Eu me sacrifiquei, agora é a sua vez de se sacrificar. Então, filhos, os nossos pais se sacrificaram por nós. Agora está na hora de nós, filhos, nos sacrificarmos pelos nossos pais, pela nossa família. Porque o maior desejo, irmão, nós temos a maior referência de sacrifício, que é Jesus. Jesus olha para todos os pecadores, para as pessoas, e ele vai para a cruz, e ele se sacrifica pelos filhos de Deus, no qual ele também era filho. Ele se sacrifica. Então dificilmente a gente vai usufruir de um direito que alguém não se sacrificou antes, ou que foi sacrifício de alguém. A terceira característica de quem está perdido, passa por necessidades. A necessidade do filho, deste jovem que foi viver dissolutamente, foi desejar comer da bolota de porco, porque a fome bateu, a necessidade bateu, o medo bateu, a insegurança bateu, e é quando o calo aperta que a gente entende que a gente tem casa e que a gente tem pai. É quando a gente entende que a gente precisa cair em si e se lembrar, fazer uma retrospectiva de tudo que nós tínhamos e de tudo que nós perdemos. Será, irmãos, que vale a pena abrir mão do direito de filho, abrir mão da consciência de filho, simplesmente por um momento, por um desejo, por uma vontade? Essa terceira característica, ela nos ensina muito, que a gente passa por necessidade, às vezes, porque a gente procura passar. Passamos por necessidades, eu não estou falando aqui necessidade somente de alimentos, necessidade espiritual, fome de Deus, irmãos. A gente passa por necessidade espiritual porque a gente tem fome de Deus. A gente tem fome de Jesus, Jéssica. A gente tem fome do Espírito Santo na nossa vida. A gente sente saudade do Pai. E aí quando a gente sente saudade do Pai, e a gente não entende que a gente precisa sentir essa saudade, irmãos, entra a quarta característica de quem está perdido: só vive de migalhas, sem saber que tem um grande banquete preparado para nós. Ele começa a viver de migalhas, ou seja, para ele tudo tá bom. Será que para você tudo tá bom? Pergunta pro seu irmão: para você do jeito que tá bom? Para você do jeito que tá bom? Irmãos, não dá para se contentar com migalha, sabendo que Deus tem banquete para nós, irmãos.
Tem gente que se contenta com pouca atenção, mendiga atenção, mendiga amor, mendiga carinho, mendiga relacionamento. E Deus está dizendo: ei, para de mendigar, porque eu tenho um banquete preparado para vocês. Oh glória, aleluia. Deus tem banquete para nós. Deus tem um banquete especial para nós, irmãos. Se obedeceres, se creres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Haverá um banquete lá, mas Deus tem banquete aqui para nós ainda, irmãos. Glória a Deus por isso. O filho, ele sabendo e já entendendo que ele tem essas 4 características, que está perdido, ele cai em si. Verso 17. Ele cai em si. E aí ele, olha a pessoa, olha o efeito de quem vive de migalhas. Tantos jornaleiros do meu pai, olha lá, o pai tinha um banquete para ele. Ele não sabia, mas o pai tinha um banquete para ele. E ele estava pensando em ser jornaleiro, trabalhador. Não que filho não deva trabalhar, eu disse, filho tem que trabalhar. Mas quem tem consciência de filho entende que o pai tem muito mais para oferecer do que ele imagina. O pai tem muito mais a oferecer para nós do que o filho imagina. E olha o que vai acontecer. Ele caindo em si, ele diz assim: eu pequei contra os céus. Então ele conhecia os céus, porque lembra a mensagem central de Jesus? Era o céu. Então ele conhecia sobre o céu. Ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Está falando de Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai falar 2 vezes, mas na primeira ele não está falando direcionado para o pai. Ele está falando direcionado para Deus. Pequei contra o céu. Quem está no céu? O pai, Deus. Ele está dizendo: pequei contra o céu e perante ti. Primeiro, irmão, ele se arrepende com os céus, para depois se arrepender na terra. Primeiro ele se arrepende com quem está no céu, para depois se arrepender com quem está na terra. Aí ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno. Ao pecador reconhecendo que é pecador. Porque tem pecador que não reconhece que peca. Tem pecador que não reconhece que precisa de arrependimento. E esse arrependimento gera frutos. E o maior fruto e evidência do arrependimento é a pessoa cair em si e reconhecer os seus pecados. Ele caindo em si, ele diz: vou voltar para a casa do pai. Mas a intenção de voltar talvez não seja por causa do pai, e sim por causa do trabalho, porque ele ainda está pensando em migalhas. Ele começa a viver migalhas. Então ele diz: eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá pelo menos eu posso me juntar com os jornaleiros, com os trabalhadores de meu pai, e lá eu posso ter tudo que eu quero, ou tudo que eu necessito no momento, porque a fome bateu, a necessidade bateu, então eu tenho que voltar. Será que está na hora de nós cairmos na real? Luiz, mas eu já sou crente, sou batizado nas águas no Espírito Santo, todo mistério. Eu sou do mistério. Luiz, eu prego, eu canto. Será que a gente não precisa se arrepender? Será que não há necessidade de se arrepender? Ele volta. E quando ele está de longe, ele vê o pai. Ele caiu em si. Ele diz de longe assim: pai, eu pequei contra os céus. Agora ele está falando com o pai. Ele está olhando nos olhos do pai. Ele está dizendo assim: pai, pequei contra os céus, porque eu conheço o céu, e eu sei que eu pequei contra os céus. Eu me arrependi contra os céus. E perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A gente não se sente digno quando peca. A gente não se sente digno quando erra. Mas ainda há o arrependimento. Ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance, sempre haverá. E aí o pai olha para o filho e não responde ele do jeito que ele queria, ou achou que ele iria responder. O pai simplesmente olha para ele. Quando ele abraça o pai, eu imagino um filho abraçando um pai, irmãos. Hoje de manhã eu abracei o meu pai. Eu abracei ele tanto que fosse, quase quebrei o bichinho. É uma sensação tão gostosa, irmãos, porque nem todo mundo hoje, nem todos hoje têm a oportunidade de ter um pai por perto. Nem todo mundo hoje tem a oportunidade de ter um pai. Por quê? Ou porque perdeu, ou porque está vivendo um período de luto, eu não sei. Mas nós temos um pai celestial que nos ama. Este pai, ele nunca vai nos abandonar. Luiz, mas eu saí, dá tempo de voltar? Ainda há tempo de voltar.
Ainda há tempo porque o pai não virou as costas para o seu filho. Quando ele saiu, eu imagino o coração daquele pai acelerado. Estou imaginando, estou conjecturando. O coração daquele pai, todo alegre, porque de longe ele avistou o filho que havia se perdido, mas foi encontrado. Ele olha para o filho. O filho diz para o pai: pai, não sou digno. Se fosse nós hoje, nós diríamos para o pai: pai, Santa Ceia foi semana passada, mas durante essa semana eu pequei. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu estou tão machucado, eu estou tão debilitado, pai. Aí o pai olha e fala assim: eu não vou nem te responder, porque você ainda está pensando em migalhas. Você ainda está pensando no direito que você perdeu. Aí ele vai e chama, o pai chama os trabalhadores. E o que eu acho interessante é que o pai não vai tacar na cara do filho o erro que ele cometeu. O pai vai chamar os servos e vai dizer assim: ó, primeiro, preparai uma roupa para ele, porque quem peca fica nu. Não literalmente, entenda, mas a alma está nua, precisa de uma vestimenta nova. O pai, sabendo disso, o filho está sujo, porque o pecado nos suja, o pecado degrine a nossa imagem, o pecado, o erro, ele faz com que a gente se sinta impuro. E aí o pai, com sabedoria, vem e diz: eu vou vestir o meu filho, porque pai que é pai não mostra a nudez do seu filho, mas sim cobre ela. O pai dá a vestimenta de santidade ao filho. Filho, eu sei que você perdeu esse direito, mas eu estou te dando direito novamente. E se tem alguém que é expert em dar direitos para nós e fazer com que a gente volte a ter o direito que a gente perdeu um dia, esse alguém é Deus. Ó, estou te dando roupa, mas não é só roupa. Eu não quero você só na santidade, na purificação. Eu não quero só você com essas vestes novas, filho. Eu tenho um anel novo para você. Anel, compromisso, mas também autoridade. Filho, você perdeu a autoridade quando você exigiu direito antecipado. Mas agora, filho, eu estou te dando esse anel. Por quê, pai? Porque eu estou te dando autoridade que um dia você perdeu quando saiu da minha presença. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu estou te dando. Ei, filho, você tem compromisso agora, porque eu estou firmando um compromisso contigo. Filho meu, não fica sem compromisso comigo. Ele está dizendo, o pai está dizendo: filho, eu estou te dando esse anel para você entender que agora sou eu que estou selando o compromisso com você. Não é o mundo que está selando o compromisso com você. Não são seus amigos que estão fazendo compromisso com você. Quem está fazendo compromisso com você é teu pai. Jesus está fazendo compromisso conosco hoje. Se você perdeu a autoridade, perdeu os seus direitos de filho, Deus está te trazendo esses direitos novamente hoje. Aleluia. E aí o pai, não contente, diz assim: agora, já que você está santificado e você tem autoridade, eu vou te dar sandálias, porque os seus caminhos agora não são os seus caminhos, os seus caminhos são os meus caminhos. Eu vou te dar sandálias agora. E aí olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios: calçado as sandálias que anunciam o evangelho da paz. Nós precisamos calçar, porque para nós pregarmos sobre arrependimento, a gente precisa calçar o evangelho da paz. Para a gente buscar quem está perdido, a gente precisa calçar o evangelho. Para a gente cobrir a nudez de alguém, a gente precisa calçar as sandálias que anunciam o evangelho da paz. E aí o provérbio vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Deus tem sandálias novas para você. Deus tem um caminho novo para você a partir de hoje. Quem crê, diga amém. E profetize sobre a sua vida dizendo assim: a partir de hoje, Deus tem vestes novas para mim. Deus tem autoridade e anel para mim. E Deus tem um caminho novo com sandálias novas para a minha história e para a minha vida. Aleluia. E por fim, eu já vou encerrar a mensagem.
Não contente, o pai diz assim: olha, filho, está com fome? Ele pergunta se o filho está com fome? Não, porque o pai sempre vai saber quando o filho está com fome. O pai sempre sabe, geralmente essa é a função da mãe, mas trazendo para a nossa tônica de hoje, o pai sempre sabe quando o filho está com fome. Deus sabe que os teus filhos na terra estão com fome, sedentos de Deus, sedentos do Pai. Aí ele diz: olha, preparai o bezerro cevado, preparai a comida, preparai a mesa. Aí entra o outro filho, não vou pregar sobre ele, mas aí entra o outro filho: que festa é essa? Estou ouvindo um barulho, estou ouvindo dança, estou ouvindo alegria demais. Porque você acha que todo mundo vai ficar feliz porque você voltou? Você acha que todo mundo vai ficar feliz porque você voltou para a casa do pai? Aí o pai diz assim: este meu filho, a alegria, sabe qual é? Sabe por quê? Sabe qual é o motivo? Porque esse meu filho estava morto e agora está vivo. Luiz, ele morreu e ressuscitou? Não, olha o texto. Ele estava morto espiritualmente. Ele precisava de vida. E só na casa do pai ele tem vida. Só na casa do pai ele entende que ele tem a vida que ele precisa. E olha o que vai acontecer. O pai prepara tudo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Olha, esse meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Uma vez que o filho é encontrado, o pai diz para ele assim: olha, é o seguinte, filho, sabe o direito que você perdeu quando você saiu da casa do pai? Eu estou te dando esse direito novamente. Só que agora não basta cumprir direito, querer exigir direitos, você precisa cumprir deveres. E o dever do filho agora é amar o teu pai, é honrar o teu pai, é ajudar o teu pai. Pode ficar de pé, por gentileza? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Irmãos, não adianta exigir direitos se nós não cumprimos deveres. Chega de viver de migalhas, sendo que Deus tem um banquete especial para nós. E por fim, os direitos que você perdeu quando saiu da casa do pai, esse direito você está tendo hoje novamente pelo poder do nome de Jesus. Luiz, e qual é a prova? A prova evidencial do arrependimento. Primeiro, cair em si. Porque você não cai em si quando você vive de remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Remorso você erra hoje, pratica amanhã e assim vive uma vida rotineira. Mas o arrependimento, João Batista vai dizer: produzam, pois, frutos de arrependimento. Luiz, qual é a outra evidência que eu tenho? Quando eu olho para a cruz e eu vejo, Karine, Jesus lá na cruz. Aí eu vejo o primeiro Adão, irmãos, olha isso aqui. Eu vejo o primeiro Adão perdendo o direito do paraíso quando peca, quando desobedece. Adão era filho, sim ou não? Adão era filho, sim ou não? Mas perdeu o direito quando desobedeceu e pecou. Agora olha o que vai acontecer na cruz. O segundo Adão está sendo crucificado. Este não pecou, mas diante dele estão dois pecadores. E olha o que vai acontecer. Um dos pecadores olha e diz assim: se tu és o filho de Deus, desce. Se tu és o filho de Deus, desiste. Só que olha só o que vai acontecer com o segundo pecador, com o ladrão. Ele arrependido, ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ei, a mensagem central de Jesus era sobre reino. Ele não tinha falado de paraíso, ele falou de reino. Aí agora, olha a resposta de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Direito revogado, direito novamente atribuído ao pecador. Por quê? Porque Adão perdeu o direito quando pecou, mas o ladrão arrependido trouxe o direito do paraíso novamente para si. Aleluia! Então o arrependimento, ele não é somente eficiente, ele também é eficaz. Eu caio em si quando eu peco. Eu não vivo de remorso, eu vivo de arrependimento. Eu me arrependo. E quando eu me arrependo,
ou arrependo-me, eu olho para a cruz e eu vejo que o direito que eu perdi é o sacrifício de alguém que foi conquistado. Alguém teve que se sacrificar para que hoje eu tivesse esse direito novamente. E esse alguém foi Jesus de Nazaré. Esse alguém foi Jesus. A mensagem não mudou, o objetivo não mudou e o público-alvo não mudou. A mensagem é a mesma. Cristo salva através do arrependimento de um pecador. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Aleluia. Para você que nos assiste, ainda há tempo de voltar. O Pai, Ele te quer de volta. Ele entende que você é falho, pecador errante, como nós somos. Mas o direito que um dia você perdeu, Deus está te trazendo esse direito novamente. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, ela é o nosso maior alimento. Oh, Espírito Santo de Deus, um dia nós perdemos esse direito, porque exigimos um direito que não era nosso ainda, ou até era, mas pedimos antecipadamente. Nós erramos, falhamos, pecamos contra os céus e perante Ti, e às vezes, ó Deus, não nos sentimos dignos de ser chamados Teu Filho, mas o Teu sacrifício na cruz e a Tua palavra gerou vida em nós, e essa palavra gerou frutos e evidência de um arrependimento. Oh, Espírito Santo, o arrependimento dentro de nós é a maior alegria que nós podemos vivenciar nos nossos últimos dias. Nós queremos te agradecer, ó Deus, e que haja a oportunidade de um arrependimento e da evidência do arrependimento. Muito obrigado, Jesus, por Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, aquele que nos assiste, aquele que participou do culto. Abençoa e abençoa em nome de Jesus. A igreja diz amém. Diga assim: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.